Nós somos muito gratos pela oportunidade de poder estar mais uma vez aqui, nessa cidade, nessa região, e estar com os irmãos oficialmente aqui reunidos como igreja, nessa fase de igreja organizada, não que antes fosse desorganizado, mas agora oficialmente como igreja. Então, a nossa primeira oportunidade de estar com vocês. O pastor Felipe já nos apresentou. Eu sou Fabiano, ou Fafa, um dos presbíteros na nossa igreja local lá em Curitiba. Acho que eu vou no microfonezinho mesmo aqui solto, de boa, tranquilo, vai dar tudo certo. Sou um dos pastores lá na nossa igreja local em Curitiba e muito grato por ver a distância que o Senhor tem feito entre vocês, mas também bem perto, como o Felipe falou, nas nossas conversas. Temos tido muitos momentos especiais como pastores da fraternidade de igrejas, da qual a família dos que creem, a família Betânia é parte também, e mais, pelo menos umas 18 igrejas além de nós. E nós temos visto frutos do evangelho em tantos lugares e também aqui entre vocês, irmãos. E eu trago as saudações da nossa igreja local, do nosso presbitério, que com alegria nos enviou para estar aqui. Nós somos pastores, eu sou pastor lá junto com demais pastores de tempo integral e servimos aquela igreja local, mas quando temos oportunidade podemos estar também com parte da Igreja de Cristo em outros lugares, como aqui. Então eu estou muito feliz de estar com vocês hoje e amanhã pela manhã, estaremos juntos também nessa celebração desses 3 ou 4 anos, né, dependendo de quando você começa a conta dessa igreja local, e é uma alegria mesmo. Mais uma vez, obrigado. Eu tô hospedado na Mansão Real, na Residência Barros, né? Então, estamos muito bem lá, nos sentimos muito em casa no meio dessa família amada que já há tantos anos temos tido como amigos de verdade, né? E eu quero, nesses 2 dias, compartilhar um pouco com vocês e orando, tentando compreender assim o que a gente pode falar num momento tão especial como esse. Eu acho que a coisa mais importante é lembrarmos o que somos. Somos igreja, corpo de Cristo, e eu gostaria de, nesses 2 dias, falar sobre duas perspectivas da igreja. A igreja reunida e a igreja espalhada. E você já está vendo aqui, que está no slide, o nosso primeiro tema dessa noite, desses 2 temas, é a igreja reunida. Queremos falar um pouco sobre essa perspectiva da igreja reunida para amanhã, então, pensarmos na igreja espalhada. Essas são as 2 dinâmicas da igreja. Cada igreja local precisa viver essa dinâmica de se reunir e se espalhar, de se espalhar e se reunir novamente, né? Nós tivemos uma tarde muito especial com um grupo de pessoas que está na formação ministerial dessa igreja local e podemos ouvir um pouco sobre o coração de cada um e pensando nisso também, de como podemos ser uma igreja que se reúne para a glória de Deus, mas que se espalha para a glória de Deus também, né? Que se coloca à disposição do serviço em todos os lugares para a glória do nome do Senhor. E é interessante porque eu até tinha falado para o Felipe que eu ia usar outro texto, né? Para esse sermão, compartilhei um pouco mais ou menos o que eu ia falar, e eu mudei o texto, Felipe, eu mudei para Colossenses 3, 16 e 17. É muito interessante, né, como orienta as coisas. Essa canção que a gente cantou, Fixa os Olhos, é uma canção nossa de muitos anos atrás, que também foi inspirada na temática da carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 3, mas eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia especificamente nesses 2 versos. Então abra aí em Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17 será o tema da nossa exposição Pensando na Igreja Reunida. Colossenses 3, versos 16 e 17. A gente gosta de fazer uma coisa lá na família dos que creem, que eu acho que vocês fazem aqui também, que é ficar de pé para ler a Bíblia. A gente faz isso no dia do Senhor, no domingo. Hoje é sábado, é culto de jovens, né? Mas a gente vai fazer hoje também. Todo mundo aqui é jovem, né? Não só os jovens em pé aí, tá? Jovens até 90 em pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Isso não é mera tradição, mas é legal nós lembrarmos sempre que de tudo que vai ser falado hoje, nesses 2 dias, esse é o momento que merece reverência. Não precisa ficar de pé diante de mim, mas diante da palavra de Deus, é bom a gente lembrar disso. Não é que você tem que ler a Bíblia todo dia em pé, tá bom? É bom orar de joelhos às vezes também, né? Mas você pode fazer isso sentado ou deitado. Mas quando estamos reunidos, é tão bom lembrar que a palavra do Senhor tem um lugar de preeminência no nosso meio.
E nós queremos orar e pedir que essa palavra rasgue os nossos corações e possa nos falar com clareza, né? Então vamos ler. Eu estarei lendo da versão Nova Almeida atualizada, NAA, capítulo 3 de Colossenses, apenas o verso 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar. Pai, te damos graças mais uma vez porque nos reunimos como um povo santo, ajuntado por ti. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, ao redor do teu nome e por causa do teu sacrifício, Senhor. Bendizemos o teu nome mais uma vez nessa manhã, nessa noite, e te damos graças, porque o teu Espírito continua falando à tua igreja nesses dias. Queremos nos mover sobre a tua palavra, que não muda, e sobre o teu Espírito que se move constantemente no meio da igreja, Senhor. Pai, de fato nós clamamos, rasga os nossos corações com a tua palavra enquanto meditamos. Deus, que tudo aquilo que seja para a glória do teu nome nos afete, Senhor, nessa noite enquanto meditamos, enquanto pensamos nessa gloriosa realidade da igreja reunida. Pedimos que o espírito de sabedoria e revelação ilumine o nosso coração, nos exortando, encorajando, falando aquilo que dar em nós para que a nossa prática agrade o teu nome como povo de Deus, Pai. Abençoa a família Betânia que encerra nessa noite e nos próximos anos da sua existência, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. A igreja reunida. A igreja reunida. A gente vai falar sobre essa ideia de reunião. Quem já participou de alguma reunião aí? Reunião de condomínio, né? Quem já participou da reunião de condomínio? Ah, é uma benção, né? Reunião de condomínio. Primeiro que quase ninguém vai, né? Primeiro que não tem ninguém na reunião do condomínio. Sempre gira em torno de algum problema, né? O vizinho que tá com som alto, aquele vizinho reclamão, inadimplente, que não tá pagando o condomínio, e aí todo mundo vai ter que dar um jeito de pagar as contas juntos, né? As câmeras de segurança que não estão funcionando, né? Aquelas 48 câmeras de segurança, tem algumas que não funcionam. O playground que precisa fazer alguma coisa, aquela árvore que precisa cortar, né, do seu condomínio. E, e depois você lida com aquelas pessoas que não vieram na reunião, né? Que elas falam, como vocês decidiram tudo isso sem mim? Engraçado, eu tava no aeroporto vindo e aí um cara tava justamente no telefone falando, ele falou, quer dizer que então só quem tá na reunião decide o que vai ser feito? E eu fiquei pensando, né? Porque você não foi, os caras decidiram e você não foi. Reunião de família, né? Quem já participou de uma bela reunião de família? Precisamos economizar. A geladeira quebrou. Vamos ter que frear um pouquinho. Todo mundo vai comer um hambúrguer a menos esse mês. Vamos economizar para aquela viagem dos sonhos. Você junta com a tua família, senta, vamos planejar como que a gente vai fazer isso, né? As notas de algum dos meninos não estão bem. Precisamos conversar. Não vai ter videogame nesse mês. Você junta a família para falar sobre alguma coisa. E quando é aquela reunião da família estendida é um pouco pior, né? Porque aí aparece aquele tio que você não vê faz 40 anos e só para arrumar confusão por causa que, sei lá, vai falar da herança talvez, né? Então aquela reunião de família, eu lembro quando eu era criança, geralmente terminava em treta e às vezes até em briga no final. Reunião de trabalho. Reunião de trabalho eu não vou nem falar, né? A maioria delas geralmente podia ser resolvida como um e-mail, com um e-mail, né? Como todo mundo fala, né? Então, sério que a gente chamou uma reunião para isso? Era só ter mandado um e-mail que a gente resolvia. Mas a gente vive em reuniões, né? A gente vive nesse ambiente de reuniões. E a igreja, ela é uma reunião, ela é um ajuntamento. O povo de Deus é um grupo de pessoas que se reúne, que se reúne. E nós estamos reunidos por causa do autor dessa realidade chamada igreja.
Nós nos reunimos por causa de Cristo. O objeto da nossa adoração é o nosso próprio Senhor, aquele que fundou a igreja, como dizemos, né? Deus, ele está no centro de toda a nossa adoração. O culto, a reunião, o encontro, o ajuntamento gira em torno do nome do Criador dessa reunião, né? E a adoração cristã, como eu falei no início, nós vamos falar nesses 2 dias, ela tem pelo menos 2 contextos. Nós adoramos a Deus quando nos juntamos e adoramos a Deus quando nos espalhamos. Então, se você for anotar, coloca aí 2 contextos da adoração cristã: ajuntado e espalhado, reunido e espalhado. São 2 contextos da adoração cristã. E a adoração cristã reunida, o povo de Deus reunido, existe, esse encontro existe para nos lembrar disso que estamos falando, para nos encorajar, para nos abençoar uns aos outros. E amanhã a gente vai falar sobre a adoração espalhada, que é a vida do cristão a cada dia sendo vivida no contexto onde você está. Homens e mulheres cheias do Espírito, vivendo no mundo, vivendo do modo digno da sã doutrina e compartilhando o Evangelho, falando das boas novas aonde estiverem. Esse é o espalhar do povo de Deus, o compartilhar do Evangelho. Ah, o Evangelho, né? Quanto que você está ouvindo isso nesses últimos meses e anos? Evangelho, Evangelho. O que é o Evangelho que a gente tanto fala, né? Para a gente relembrar um pouco essa realidade. O Evangelho é, primeiro, meus irmãos, uma realidade que nos alcançou. O Evangelho alcançou a você e a mim, é por isso que nós estamos aqui. É a realidade que diz que Cristo fundou a igreja, igrejas locais como essa, como a Família dos que Creem em Curitiba e tantas outras ao redor do mundo existem por causa disso, por causa do Evangelho. Então o Evangelho é primeiro uma realidade, mas ele se torna depois uma proclamação, algo que nós falamos, nós proclamamos essa verdade que nos alcançou. O Evangelho me alcança, te alcança para que você o proclame. O que é Evangelho, meus irmãos? Evangelho é boa notícia, é boa nova. É uma boa notícia do que Cristo fez por mim e por você. Essa é, em primeiro lugar, o que nós vamos falar. Eu tenho 3 pontos aqui para falar com você nessa noite. O primeiro deles é lembrar que o Evangelho é a razão da nossa reunião. É a razão do povo ajuntado. É a razão do porquê nós nos reunimos, por causa do Evangelho. O Evangelho não é só uma notícia que está na Bíblia. O Evangelho é histórico. De fato aconteceu. Tudo aquilo que a história do Evangelho retrata aconteceu na história da humanidade. Os relatos que nós vemos na Bíblia de fato aconteceram. Se você estiver anotando e quiser entender um pouco mais o que é o Evangelho, depois em casa você vai lá para 1 Coríntios 15, vai para 1 Pedro 1, 3, vai para Efésios 1, você vai entender melhor o Evangelho. Como a ideia daquilo que Paulo vai nos dizer, que ele nos regenerou para essa viva esperança. Cristo ressuscitou dentre os mortos para que nós pudéssemos viver. Essa é a grande notícia do Evangelho. O Evangelho, como diria Tim Keller, é diferente de um conselho que nós podemos dar para as pessoas, né? Um conselho, uma notícia é diferente de um conselho. Um conselho é uma recomendação que você pode dar para alguém, né? Você já deu um conselho para alguém gripado? Ah, toma um chá tal, faz isso, faz aquilo. Um conselho para quem tem unha encravada. Vai lá e faz aquilo, faz aquele outro. Isso é um conselho. Faça isso, faça aquilo. Mas uma notícia, de acordo com Martin Lloyd Jones, ele diz que notícia é um relatório sobre algo que já aconteceu. Você não pode fazer nada sobre isso. Que isso foi feito para você. E tudo que você pode fazer é, tem ali no nosso slide, responder a isso. Notícia é um relatório sobre algo que já aconteceu. Você não pode fazer nada sobre isso. Isso foi feito para você. E tudo que você pode fazer é responder a isso.
Todo mundo tem conselhos sobre tantas coisas na vida e eles podem ser úteis para muitas situações, mas nenhum conselho vai mudar o teu estado eterno, a tua vida para sempre. Nenhum conselho vai te salvar de você mesmo, vai te ajudar a melhorar alguma coisa da sua vida. Mas a notícia do evangelho, ela vem para mudar a nossa história. Por isso nós nos reunimos ao redor do evangelho. Pensa no exemplo de uma batalha, de um rei que manda um batalhão para ir enfrentar um outro exército. Duas coisas podem acontecer quando alguém voltar dessa guerra, dessa batalha. A primeira delas é que mensageiros e arautos vêm antes, e eles vêm com uma bandeira, eles vêm falando e contando talvez uma boa notícia, que seria: vencemos o inimigo. Eles vêm contando uma notícia, enquanto o povo ainda está chegando, os arautos vêm primeiro e eles falam: vencemos, deu certo. E o povo celebra e se alegra e responde com muita alegria, porque vencemos. Veio uma boa notícia da batalha dizendo que uma vitória ocorreu e nós podemos nos alegrar. Outra coisa que pode acontecer é que os militares venham antes e eles falam assim: gente, deu errado, nossa estratégia não funcionou, precisamos pensar em alguma coisa para melhorar. Precisamos de conselhos militares, precisamos aconselhar-nos uns aos outros e ver o que a gente ainda vai fazer para tentar vencer amanhã, quando a gente voltar para lá, para o campo de batalha. Entende a diferença entre notícia e conselho? A notícia é uma realidade de algo que já aconteceu, Cristo fez por nós, o inimigo foi derrotado. Tudo aconteceu, tudo foi feito, portanto, o povo responde com alegria, com entusiasmo. Vão, vivam as suas vidas a partir de agora, porque a paz foi alcançada. Não precisamos mais nos preocupar. O Cordeiro de Deus se entregou por nós. Vivam as suas vidas, celebrem, alegrem-se, reúnam-se como povo de Deus, lembrando disso para sempre e espalhem-se por todos os lugares, porque ele venceu. O Cordeiro venceu. Mas nós muitas vezes nos reunimos ao redor de conselhos para a próxima semana. O que fazer para ter uma vida vitoriosa? Não, nós temos uma vida vitoriosa, nós já vencemos. Essa é a diferença entre um conselho e uma notícia de algo que foi feito por você. Meus irmãos, todas as outras religiões que existem vão trabalhar dentro de uma motivação. Cada religião vai trabalhar dentro de uma motivação, né? Então você vai ter hinduísmo, budismo, você vai ter catolicismo romano, você vai ter um monte de religiões que vão trabalhar na ideia de faça coisas para que você alcance um determinado lugar. Se você fizer isso, isso e aquilo, você talvez chegará em algum lugar. Esforce-se, trabalhe para ser salvo. Enquanto o cristianismo é a única religião que diz, ó, preste atenção, alguém fez algo por você. Cristo morreu no seu lugar. Enquanto todas as religiões dizem, ó, eis aqui um caminho, você vai trilhar esse caminho e quem sabe, se você fizer bem certinho, você vai chegar num ser superior. O cristianismo, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, ele vem até nós, ele não diz vá. Ele se faz caminho e ele se aproxima daqueles que ele vai salvar, dos seres humanos perdidos como eu e você. E essas duas abordagens vão ter motivações diferentes. Os mensageiros, os arautos, são movidos por alegria. A batalha foi conquistada, nós vencemos, vamos proclamar alegremente. Os conselheiros são movidos por medo. Eu tenho medo de se vai dar certo hoje, se eu vou sobreviver mais um dia. Eu tenho medo de perder isso. Eu tenho medo do que vai acontecer com o meu casamento. Eu tenho medo disso. Me dá um conselho, me ajuda. Eu estou vivendo com medo. Como você vive? Com alegria ou com medo? Porque ambos vão fazer coisas diferentes, baseados em motivações diferentes. Você vai fazer coisas ou você vai viver a sua vida baseada no medo, ou você vai viver a sua vida baseada na alegria. Ambos vão fazer coisas com motivações diferentes, com base nas motivações diferentes.
E a longo prazo, eu posso te afirmar, o medo vai levar ao esgotamento. Todo tipo de problema. E a Igreja de Cristo, meus irmãos, ela não se reúne por outra coisa, por outra razão, senão por causa dessa alegre notícia, o Evangelho. Que eu estou lembrando você, nessa noite, quase que eu falo manhã de novo, porque eu só prego de manhã. Nessa noite, você está sendo relembrado de novo disso, que a Igreja de Cristo não vai se reunir por outra razão, a razão da nossa comunhão, da nossa união, da nossa alegria, do nosso comer e beber, do nosso partir do pão, a razão de nós batizarmos, a razão de celebrarmos, de apresentarmos crianças, de vivermos a vida juntos todos os dias, é a alegre notícia do Evangelho, meus irmãos. Essa é a razão da nossa existência, da nossa reunião. E essa alegre notícia do Evangelho, ela precisa atuar em nós de tal maneira que quando alguém pega um violão ou um teclado ou começa a cantar uma música, você explode em louvor. Você coloca isso para fora, você canta, você celebra. Por isso nós começamos com uma doxologia. Doxologia, a palavra doxologia nada mais significa do que louvor, palavras de louvor. Palavras de louvor precisam habitar o meu e o teu coração, meus irmãos. Mas muitas vezes nós não estamos louvando porque de fato não estamos alegres, não estamos celebrando, não estamos satisfeitos. E pensa agora aí na sua vida, crente. Por que você não está satisfeito? Por que você não está alegre? O que te falta para que você exploda em doxologia? Sabe, nós somos criaturas extremamente esquecidas. Nós somos seres esquecidos e as consequências de nós esquecermos o nosso Deus são assustadoras. Por isso nós precisamos nos ajuntar com a igreja todos os domingos para relembrar, porque a gente esquece. A gente simplesmente esquece. Você vai falar, eu já sei de tudo que você está falando, então por que você esquece disso? Por que amanhã você vai esquecer? Por que ontem você esqueceu disso? Se você já sabe. Essa é a razão da nossa reunião, meus irmãos. O povo de Deus, ele sempre foi alertado a não esquecer. Quem está anotando, anota esses textos, confere em casa, vão te ajudar muito. Deuteronômio 4:23, Deuteronômio 6:12. Os textos de Deuteronômio 4:23 e 6:12 vão ser um alerta para que o povo não esqueça, para que vocês lembrem de novo da aliança que Deus fez com o povo, aliança que eu fiz com os pais de vocês. 2 Reis, capítulo 17, verso 8. 2 Reis 17:38, Salmos 9:17. E você vai pegar vários textos de toda a história do povo de Deus, em que Deus vai falando, vocês esqueceram de novo, lembrem-se, não se esqueçam da aliança que eu fiz com vocês, lembrem-se. E você vai ter o apóstolo Paulo dizendo algumas vezes, eu só queria vos lembrar, eu queria lembrar vocês de novo, eu queria trazer isso à memória de vocês, meus irmãos, nós somos um povo esquecido. Coloca isso na sua cabeça, é melhor você aceitar e falar, é verdade, eu esqueço sempre do essencial. Eu esqueço sempre da mensagem do evangelho. E se você olhar para as pessoas ao teu redor, não cristãos, os que vivem todos os dias do teu lado, as pessoas todas nesse mundo, ao nosso redor, esqueceram-se do seu Criador faz muito tempo. E se nós deixarmos a amnésia tomar os nossos corações, o esquecimento, nós vamos nos tornar como todas essas pessoas que esqueceram do seu Criador há muito tempo. Porque você conhece pessoas que não se lembram de Deus. Desde sempre eles não se lembram de Deus. Desde a última geração, desde 2 gerações atrás, desde que nasceram, não se lembram do seu Criador. Por isso nós somos exortados a lembrar-se do nosso Criador. Nos dias da nossa mocidade, da nossa juventude, lembrar-nos do Senhor, meus irmãos. Nós somos o povo redimido de Deus. Não esqueça-se disso. Você é povo redimido de Deus. Nós não podemos esquecer do Evangelho como um povo que foi afetado pelo Evangelho. E a igreja reunida nos lembra essa história todas as semanas. Toda semana você está aqui, domingo após domingo, relembrando dessa história.
a grande história bíblica, a grande história da redenção, que se desenrola em 4 atos, como você sabe bem. Quais são os 4 atos da história da redenção? Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção e consumação. Esses 4 atos da história precisam guiar a nossa vida toda, meus irmãos. A nossa vida como um todo precisa ser orientada pela história da redenção. Lembrando que na criação, Deus eterno, perfeito, criou todas as coisas para a sua glória. Criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para viver em harmonia, debaixo do seu governo, em perfeita comunhão, em alegre comunhão. Mas a queda afeta todas as coisas. O ser humano é seduzido pelo pecado, rejeita o senhorio divino. A criação se corrompe, traz morte, separação espiritual. Nós nos tornamos rebeldes e culpados, escravos do mal por causa disso. Nascemos assim. Mas na redenção, o próprio Deus encarna. Cristo entra na história para restaurar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão conosco mesmos, a nossa comunhão com o outro. A justiça de Deus entra em ação. Por meio da cruz e da ressurreição, ele reconcilia consigo mesmo o mundo. E por fim, na consumação, Deus vai completar, meus irmãos, essa obra redentora. A gente lembra disso todos os domingos. Que um dia o Senhor vai completar isso plenamente, ele vai julgar o mal, ele vai renovar toda a criação. A injustiça será desfeita, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Porque essas coisas aqui vão passar, e nesse dia já terão passado. E nós viveremos eternamente em justiça e retidão como povo de Deus, perfeita paz e comunhão com Ele. E você se esquece disso. E eu me esqueço disso. Eu me esqueço que Deus criou tudo perfeito e Ele é santo. E eu me esqueço que eu sou pecador. E eu me esqueço que Cristo pagou o preço por mim. E eu posso viver alegremente. Eu me esqueço que há uma esperança para viver. E você vai ter, dia após dia, narrativas que vão tentar fazer você pensar diferente sobre da onde as coisas vieram, onde elas deram errado, qual é a solução para o problema e qual é a esperança. Você vai ser evangelizado todos os dias da sua vida por um falso evangelho, por um conselho para tentar mudar a sua vida para melhor, para tentar resolver o teu problema. Você vai ter pessoas que vão falar que o mundo veio de um grande acaso. Você vai ter pessoas que vão falar que o problema do mundo são os bolsonaristas, são os esquerdistas, são os vegetarianos, são os corintianos, sei lá. O problema do mundo é o proletariado. O problema do mundo são os homens. O problema do mundo. E aí você vai tomar alguma dessas coisas e vai falar, é verdade, não sei muito bem de onde as coisas vieram, sei que o problema é esse, e a solução é a gente eleger um presidente evangélico. A solução é a gente abraçar árvores, comprar um carro elétrico. Não sei. A solução é isso. Isso vai mudar o mundo. Se a gente fizer isso, vai dar certo. Mas daí isso já não vai dar certo. A gente vai precisar de um outro conselho, de uma outra coisa para tentar. E você, sem perceber, você vai se tornando um cristão secularizado. Alguém que tem uma outra narrativa que orienta a sua vida, porque você esqueceu do evangelho. Você esqueceu do evangelho. E mais maluco ainda é que a gente vai distorcer as coisas pensando que a gente está fazendo. Se a gente não entender o evangelho com prioridade, a gente vai pegar. Eu sempre gosto disso aqui. Não sei se você já viu esse exemplo. O que é isso aqui, meus irmãos? Uma cadeira. Para que a cadeira existe? Para sentar. Então, a criação. Cadeira criada para sentar. Eu posso pegar essa cadeira e jogar na cabeça do Felipe aqui agora? Posso? Posso. Posso jogar, sei lá, no espaço, posso quebrar ela, posso fazer uma espada com ela. Posso? Posso. Eu vou estar desvirtuando aquilo que ela foi criada para ser, a existência dela. Então nós temos um problema. O problema é que essa cadeira é má. Certo? Qual é o problema?
E aí a gente como evangélico, às vezes a gente vai pensar: "Não, essas coisas são ma isso é mal, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Como que a gente faz agora? Vamos orar por essa cadeira. Vamos orar: 'Senhor, sai todo mal dessa cadeira, vamos colocar um adesivo aqui, 100% Jesus'". E aí essa cadeira vai se tornar uma cadeira santificada agora. Agora ela é uma cadeira gospel. E agora ela vai servir o propósito dela. Mas uma cadeira gospel ainda pode quebrar a cabeça do Felipe, entende? Porque o problema não está na cadeira, a gente pode fazer o que quiser com a cadeira, enquanto a gente não entender o problema do coração do homem. O problema não está nas coisas criadas, e a gente tenta dar um conselho para como resolver esse problema sem resolver o problema do coração, o pecado. Então, se ele foi criado, e agora eu posso então, bom, agora eu entendi, eu lembrei, essa cadeira foi criada um dia para se sentar, então eu que antes quebrava a cadeira na cabeça das pessoas, eu que antes quebrava cadeiras por aí, agora eu sei que isso aqui tem um propósito e eu vou sentar nessa cadeira porque ela foi feita para isso, e isso glorifica a Deus. O simples fato de você sentar numa cadeira porque ela foi feita para ser sentada glorifica a Deus, meus irmãos. Esse é o poder da mensagem do evangelho para nos afetar em como a gente lida com as coisas. E a esperança é que um dia todo mundo vai sentar nas cadeiras certinho, vai chegar o dia em que ninguém mais vai quebrar cadeiras na cabeça um do outro. E a gente vive debaixo dessa esperança de que um dia todo mundo vai usar uma cadeira para se sentar. Esse dia chegará. Meus irmãos, isso se aplica a todas as coisas. Comer, a comida é boa, a comida é uma coisa maravilhosa criada por Deus. A gula não. Você comer um monte de porcaria em McDonald's todo dia, não, isso é o pecado afetando você de fato. Você pode comer para a glória de Deus. Deus criou o sexo como uma coisa bela, bonita, para a glória de Deus. Mas a pornografia, a imoralidade sexual, o adultério, todas essas coisas são formas desvirtuadas de lidarmos com uma coisa que é bela e foi feita para um lugar, o casamento, entre um homem e uma mulher. Isso glorifica a Deus, meus irmãos. O problema não está nas coisas, o problema está em como nós vemos o mundo, porque nós esquecemos e você está sendo moldado por alguma visão de mundo. Os irmãos estão me entendendo? Que é o primeiro ponto, o primeiro entendimento que a gente precisa ter. Nós nos reunimos por causa do evangelho. Essa é a razão da nossa reunião, é lembrar isso aqui, mais uma vez, para lembrarmos do evangelho. E essa proclamação daquilo que nos afetou, como a gente vive agora, vira uma proclamação que é doxológica, que é para o louvor da glória de Deus, que é para a exaltação do nome do nosso Senhor, meus irmãos. E esse é o segundo ponto. Então, primeiro, a reunião ela é feita ao redor do evangelho, a igreja se reúne ao redor disso, e o louvor é a expressão da reunião. Se o evangelho é a razão da reunião, o louvor é a expressão da reunião. A doxologia, o louvor é base da vida cristã, meus irmãos. Ela expressa o nosso amor por Deus acima de tudo. Ela faz a gente lembramos do evangelho, portanto, louvamos ao Senhor com palavras, cantamos a Ele, expressamos o nosso amor. Ela ressalta dentro de nós o primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo criado, amar a Deus acima de tudo. E a quebra de qualquer mandamento, meus irmãos, está vinculada à quebra desse primeiro. Se você parou de amar Deus sobre tudo, você vai cometer outros erros, pecados. Você vai quebrar outros mandamentos. Mas sempre para quebrar qualquer mandamento, você vai precisar violar esse primeiro. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, entendimento. E atrás de tudo na sua vida, ansiedade, medo, insatisfação, todos os desequilíbrios que podem afetar o ser humano, o racismo, sei lá, qualquer coisa que você possa nomear pecaminoso na sociedade, os transtornos alimentares, psicológicos, tudo isso tem por trás um projeto de autossalvação, uma tentativa de responder um problema.
uma tentativa de responder a algo, projeto de autossalvação, uma falha em acreditar no poder do evangelho. Atrás de todos esses pecados que você possa nomear, há uma forma de idolatria. Colocamos outra coisa ou pessoa no lugar do Criador. Meus irmãos, nosso coração está essencialmente adorando algo, sempre. Sempre nós estamos adorando algo, mais do que Deus. E a única maneira de mudar. Existe um livro muito bom, que o título dele é assim: é O Poder Expulsivo do Afeto. Presta atenção nisso, o poder expulsivo do afeto. Um afeto tem o poder sempre de expulsar outro. Os nossos afetos, eles vêm e eles expulsam outros afetos. E a única forma de nós expulsarmos os afetos errados da nossa vida é entronizando o Senhor sobre nossa vida sempre de novo, de novo. E a doxologia faz parte disso. O louvor expulsa os ídolos. Não porque, se a gente começar a cantar, que não é nada místico, é porque a gente lembra o nosso quem é o Deus e Senhor das nossas vidas. Isso faz com que a gente enfrente os ídolos. E eles são destronados do nosso coração. Não é uma oração milagrosa. É uma exposição. Deus é santo. E quando você lembra que Deus é santo, você lembra que você é pecador, miserável. Esse é o poder do louvor. Lutero, ele diz, nós temos aí, Lutero diz que o primeiro mandamento é que você tem que acreditar no evangelho. Essa é a ideia do primeiro mandamento, é lembrar que Deus está acima de tudo. E não pode olhar para mais nada para sua justificação, senão para aquele que te criou. E a quebra desse mandamento é a base para todos os outros pecados e coisas que podem dar errado na tua vida. Porque você esqueceu do evangelho. Meus irmãos, o evangelho é doxológico. A boa notícia exige de nós uma expressão de louvor. A nossa adoração, a pessoa do evangelho é que pode mudar o nosso estado. O nosso louvor à pessoa. Quem é a pessoa do evangelho, meus irmãos? Jesus, o Senhor. E a nossa adoração a Ele é que pode mudar os nossos corações. Por isso, o objetivo de toda pregação, de toda vez que alguém abre a Bíblia, expõe um texto bíblico, não é simplesmente deixar uma verdade clara, que é também esse objetivo, mas além de tornar uma mensagem clara, é torná-la real nas nossas vidas e levar-nos à adoração. O objetivo de toda a pregação é isso, de toda vez que abrimos as Escrituras sim, termos clareza no que lemos, mas isso nos leve à adoração. Isso se torne real para nós e nos leve a nos rendermos ao Senhor em adoração, meus irmãos. Toda teologia deve levar à doxologia. Toda teologia, todo conhecimento de Deus que você tem que levar você a se render em louvor ao Senhor. Eu coloquei ali a ideia que nós precisamos sempre lembrar. Se a teologia não nos leva à doxologia, ao louvor, então nós perdemos o objetivo da teologia, nós perdemos o porquê da teologia. E se você tem teologia sem doxologia, você tem apenas princípios mortos e frios, você tem boas ideias na tua cabeça. Eu entendo a doutrina da criação, da queda, da redenção, da consumação, da trindade, eu compreendo todas essas coisas, mas isso não me leva ao louvor, simplesmente viram dogmas mortos e frios na minha vida. Então, teologia sem doxologia são princípios mortos e frios. Não adianta nós nos enchermos de muito conhecimento se não há expressão de louvor ao Senhor. Isso para isso, senão algo está errado. É mero conhecimento. Por outro lado, nós temos pessoas que vão dizer, esquece teologia, eu só quero queimar. Quem nunca falou isso? Solta um pad que eu quero queimar. Meus irmãos, o outro perigo é que se nós tivermos doxologia, expressão de louvor, sem teologia, sem conhecimento de Deus, nós vamos criar idolatria, porque nós vamos criar um outro Deus que não existe. Nós vamos inventar um Deus. Eu quero louvar, eu quero... esse negócio da palavra, de isso a Deus, estudar teologia, não é para mim. Eu quero louvar o Senhor. Que Senhor? Se você não conhece o teu Senhor. Talvez você está louvando um outro Deus. Cuidado. Aí que você se torna um idólatra. Talvez a sua teologia é a teologia da Xuxa Meneghel. Já ouviu falar? Não?
Teologia da Xuxa Meneghel é assim: Deus, quem é Deus na teologia da Xuxa Meneghel? Hã? O cara lá de cima, tudo que eu quiser, o cara lá, lembra? Essa é a teologia da Xuxa Meneghel. Talvez você pode estar louvando o Deus da Xuxa Meneghel, porque você vai diante dele com o seu louvor, dizendo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso... Idolatria. Porque Deus não é esse ser, não é essa pessoa que vai te dar tudo o que você quiser. Então, tem perigos, você precisa de teologia e de doxologia, porque senão nós vamos criar falsos deuses e não vamos adorar o verdadeiro Deus. Nós corremos o risco de criar um Deus à imagem de nós mesmos. Esse é o pecado essencial de Adão na queda. Criar um Deus, ele mesmo, à imagem dele mesmo. Meus irmãos, lembre-se que a nossa imaginação precisa ser capturada, o nosso louvor precisa ser capturado por essa história, a história da redenção. Nós precisamos ser cheios disso, as nossas emoções. O evangelho precisa estar tão dentro de nós, a gente precisa estar tão encharcado do evangelho, a gente precisa estar tão saturado do evangelho, que isso derrame-se em louvor, que isso tome a nossa imaginação, nosso coração, nosso desejo. Porque se não for isso, alguma outra coisa vai tomar o teu desejo, o teu coração. Não pense que está tudo bem, que você pode ser neutro. Não, se o evangelho não está tomando o teu coração, algo mais vai tomar. Algo vai tomar o seu coração. E o nosso fim principal é glorificarmos a Deus, meus irmãos. Ele está interessado em que nós tenhamos uma compreensão exata dele para que o adoremos. Por isso a teologia é muito boa, mas ela precisa redundar em doxologia, uma resposta de louvor. Mente e coração na Bíblia são uma coisa só. Andam de mãos dadas. Pensamento, intelectualidade, expressões de louvor andam juntas. Nós precisamos louvar ao nosso Deus. Mente informada das verdades de Deus, mas um coração engajado, um coração que expresse isso. Não só, mas também no momento em que nós estamos reunidos como igreja. O louvor faz parte disso, meus irmãos, expressar isso. Tem um livro muito bom, que eu acho que só tem em inglês, que chama Teologia e Doxologia, de um autor chamado Matt Boswell. Ele fala algo assim, ó: nós precisamos de mentes lavadas com a água da palavra e corações inflamados com a obra do Espírito Santo. Nós nos esforçar para ter um coração que pensa e uma mente que sente. Olha que legal isso. Nos esforçarmos para ter uma mente que sente, um coração que pensa. Não colocarmos uma coisa contra a outra. Então nós queremos ser uma comunidade teológica. Primeiro ponto, o evangelho é a razão da nossa reunião. Nós queremos ser uma comunidade. A família Betânia quer ser uma comunidade teológica, amém? Amém. Nós queremos ser isso. Uma igreja, uma comunidade teológica. Mas nós queremos ser também uma comunidade doxológica. Amém? O louvor é a expressão da nossa reunião. Se o evangelho é a razão da nossa reunião, o louvor é a expressão da nossa reunião. Nós nos reunimos para louvar aquele que fez todas essas coisas. E o Matt Boswell, ele continua no livro dele, ele diz assim: se houver uma realidade interna, haverá um grau de expressão externo. Não importa quão pequena seja, tá tudo bem, você vai falar que eu não, mas você precisa expressar, tem que ter louvor, tem que ter gratidão nos teus lábios. As pessoas precisam sentir que quando nos reunimos, acreditamos que realmente estamos nos encontrando com o Deus vivo. Elas precisam sentir que não estamos tão empolgados com a logística do culto, com a música ou com o pregador, quanto com o Salvador do mundo, meus irmãos. Nós estamos empolgados com o Salvador do mundo, com aquele que salvou as nossas almas, as nossas vidas, nos redimiu. Não importa quem prega, não importa quem canta, não importa se o culto está certinho dentro da liturgia, se o culto está dando certo ou não, não importa. Nós estamos aqui por causa do Salvador do mundo, meus irmãos. Não importa quem vai pregar hoje, não importa quem vai cantar, não importa se vai ter esse ou aquele instrumento, não importa. Nós estamos aqui por causa do Salvador do mundo. Nos reunimos por causa dele, por causa do Evangelho. A razão é o Evangelho. O Salvador do mundo.
E a Bíblia nos ordena a cantar. Você pode ser desafinado, você pode ser. Não interessa, a Bíblia nos ordena a cantar, a botar pra fora. Colocar pra fora. A Bíblia. Não sei se você já parou pra olhar. Vou citar pra você 2 salmos. O salmo de número 96, versos 1 e 2 diz assim: Ó, cante ao Senhor uma nova canção. Cante ao Senhor toda a terra. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome. Conte da sua salvação dia após dia. Salmo 47. Cante louvores a Deus. Cante louvores ao nosso Rei. Cante louvores. Em 2 versos, você tem 7 vezes a palavra cante. Expresse. Louve ao Senhor. 7 vezes em 2 versos. Você vai ter na Bíblia mais de 400 referências ao canto e pelo menos 50 comandos diretos dizendo: louve ao Senhor, louve ao Senhor, cante, cante, louve, louve, cante. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis, e a gente está numa série lá na família, que é uma série em Salmos, e eu gosto muito desse livro do Lewis, que é Lendo os Salmos com C.S. Lewis. E ele vai falar uma coisa muito interessante, preste atenção, ele fala uma frase: é incompleto até que seja expresso. Entendeu? O prazer é incompleto até que seja expresso. Ele vai basear isso na ideia de quão frustrante é quando você vê uma coisa muito legal, sei lá, você está subindo uma montanha, ele dá um exemplo mais ou menos assim, e aí você chega no topo, lá na subida, e você vê a imensidão do mar, e você vê tudo aquilo belo e maravilhoso e tal, e aí você olha para o lado e você vai pensar: cara, essa pessoa não está nem aí para isso. Eu não posso agora me expressar aqui e falar: olha que bonito, porque a pessoa não se importa, não dá a mínima para aquilo. E você não pode experimentar uma realidade completa do prazer daquilo que você está vendo, daquilo que você está diante dos seus olhos até aquele momento. Vou te dar um outro exemplo. Você vai na casa da sua mãe, da sua sogra, de algum amigo da igreja, não sei. Você vai no domingo, almoço de domingo sempre é maravilhoso, né? Você vai na casa da alguém que você fala assim: não, vou lá comer a macarronada da irmã tal, ou da minha mãe. Eu digo, e aí você come, você pega lá a lasanha, o churrasco, a coisa maravilhosa que você vai comer, coisa muito boa. Você vai aproveitar, vai usufruir de uma refeição maravilhosa que você já está com muita expectativa daquilo. Você vai comer uma moqueca, né? Moqueca capixaba, até porque não existe outra, né? Então você vai comer a moqueca maravilhosa, e aí você come aquela moqueca igual a gente comeu hoje lá, de meio-dia, deliciosa, e você fica comendo, de boa. É isso que você faz? Você come. E todo mundo olha um pro outro e beleza, então Deus abençoe, vamos embora. O que que você faz? A primeira coisa quando você coloca a muqueca na aquele pedaço daquele peixe delicioso, tá até babando, Felipe, aqui, ele deu uma enxugada. Você coloca na boca, o que que você faz a primeira coisa? Você fala: "Nossa, cara, que delícia. Deus seja louvado. Aleluia". Quem é bem pentecostal fala até em línguas estranhas. Né? Arrepia. Chega a arrepia. Você come aquilo, você primeira coisa, você bota pra fora, porque não é a mesma coisa você comer aquela macarronada, aquela lasanha deliciosa e ficar quieto, você não tem o prazer completo, é isso que C.S. Lewis está falando. O prazer é incompleto até que seja expresso, até que você fale, até que você verbalize. O ser humano foi feito para isso, meus irmãos. Se você quer experimentar o poder e a alegria plena do evangelho, você precisa esboçar louvor ao Senhor. Isso é o que vai completar a tua experiência com Deus. Isso é o que vai te deixar mais alegre e tomado por aquela alegria. O louvor, de acordo com C.S. Lewis, ele fala que o louvor é praticamente um sinal, uma manifestação de saúde interior. O louvor é uma manifestação de saúde interior, meus irmãos. Olha o que ele fala. As mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e generosas louvam mais. Ao passo que as mais mal-humoradas, desajustadas e insatisfeitas louvam menos. O louvor parece ser praticamente a voz da saúde interior. Meus irmãos, saúde interior é expressa por louvor. Nós precisamos manifestar elogios. Isso também vale para a nossa vida. Não seja o tipo de pessoa que fala assim: nossa,
Até que a pessoa fez uma coisa boa hoje, mas eu não vou falar, porque se eu falar, ela vai se encher dela mesma. Não, louve também as pessoas. Nós podemos louvar. Essa atitude que você fez é louvável. Então você pode expressar para alguém e falar: cara, que legal o que você fez. Como você está bonito hoje. Como você fez, não tem problema, como você cantou bem, como você pregou bem, foi muito bom, me edificou. Isso também glorifica a Deus, isso também é expressar, isso também é a experiência de poder glorificar a Deus através do outro e da expressão com aquilo que o outro fez que me abençoou. E se você nunca faz isso, tem alguma coisa muito errada com você. Quando você não louva a Deus e não elogia ninguém, você precisaria rever a sua saúde interior. Talvez você esqueceu o evangelho num nível que você precisa resgatar muito ele, e essa verdade precisa fazer sentido para a tua vida. Meus irmãos, primeiro, o evangelho é a razão da nossa reunião. Não se esqueça disso. O evangelho é a razão da igreja reunida. A gente não se reúne para outra coisa. A gente não se reúne para, sei lá, para jogar futebol. A gente não se reúne para levantar dízimo, para pagar aluguel. A gente não se reúne para fazer amigos. Muito bom que haja amigos, a gente não se reúne para outras coisas, nós não nos reunimos ao redor de uma classe social específica, nós não nos reunimos ao redor de como você faz aquilo ou aquilo outro, não nos reunimos ao redor de como a gente se veste, só podem ir nessa igreja pessoas que se vestem assim. Não, nós não nos reunimos ao redor disso, não nos reunimos ao redor de como você educa ou não os teus filhos, de que time você torce. Tudo isso não é a reunião da igreja. A reunião da igreja é ao redor do evangelho, algo extremamente, imensamente, incrivelmente superior a todos os nossos gostos e desejos. E é ao redor do evangelho que a gente se reúne, e o louvor é a expressão dessa reunião por causa do evangelho. E tudo isso trabalha para o nosso terceiro ponto. E terceiro, a formação. Então, o evangelho é a razão da nossa reunião, o louvor é a expressão da nossa reunião, e tudo isso trabalha para a formação, que é o resultado da nossa reunião. O resultado da nossa reunião é formar pessoas. Meus irmãos, o culto é extremamente formativo. Você se reúne todos os domingos com essa igreja local para ser formado, discipulado à imagem de Cristo. A igreja local é uma embaixada dos céus. Ela é o lugar onde Deus escolheu se manifestar. É um ponto de representação de Jesus Cristo na terra. A igreja local é isso. Assembleia, ajuntada, reunida, esse povo que tem poder para dizer: você é um cristão, você não é um cristão. Por isso a gente tem processo de membresia na igreja, porque esse povo, essa reunião, esse ajuntamento pode olhar para alguém e falar: isso não é ser um cristão. Mateus 18 é um exemplo claro disso. Jesus nos ensina a ligar e desligar pessoas do corpo de Cristo. Mateus 18 não é o que está ligado na terra, ligado no céu, é tipo assim, eu quero um carro novo, vamos ligar na terra aqui. Não é isso. Você precisa ler tua Bíblia corretamente. Ele está falando sobre disciplina, sobre quando alguém tem alguma coisa contra um irmão ou sabe que está em pecado, vai lá, repreende ele não ouve, leva mais uma testemunha, também não ouve, leva-se diante da igreja, arrependa-se, irmão, arrependa-se, ele também não ouve, aí Jesus fala: o que vocês desligarem será desligado. Essa assembleia, esse ajuntamento chamado igreja tem o poder para dizer se alguém é cristão ou não. É uma embaixada de Deus. Não vai adiantar nada você dizer para mim: eu tenho um visto americano, se você não me mostrar o seu passaporte com ele, que alguma autoridade carimbou e falou: sim, pronto, agora você tem. Ou você chegar na Tanzânia e falar que você é brasileiro sem passaporte. Eles vão falar: cadê seu passaporte? Ah, eu perdi. Então, para mim isso não vale nada. Ninguém está certificando que você é. Não adianta você dizer: eu sou crente, sou um cristão. Você precisa congregar numa igreja local, onde pessoas reconheçam e digam: é verdade, ele é mesmo. Está me entendendo? E nós nos ajuntamos, como vai falar o autor de Hebreus, capítulo 10, lá no verso 24, que nós nos ajuntamos para nos estimular ao amor, às boas obras, não para prejudicar, não para machucar, não para destruir uns aos outros. Nós nos reunimos e o autor de Hebreus vai falar: não deixem de congregar para fazer essas coisas.
Reúnam-se porque vocês estão formando uns aos outros quando vocês se reúnem. Isso vale essencialmente para o dia do Senhor, mas também para todos os nossos encontros de casa em casa, quando estamos reunidos ao redor da palavra, mas essencialmente para o dia do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, presta atenção. Se você não congrega todos os domingos, você está errando, você está pecando. Se você não vem à igreja todo o domingo. Todo domingo. Você já parou para pensar que se você ficar sem vir no dia do Senhor um domingo, você vai ficar 15 dias sem se reunir com a igreja? Meio mês? Metade de um mês. Por quê? Porque você veio um, daí você não veio outro, aí você veio outro. Passou 15 dias que você não se reuniu com nenhum cristão, que você não lembrou-se do evangelho. Você acha que isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida? Zero mesmo, assim? Não lembrar do evangelho por 15 dias com o povo de Deus? Ah, mas eu leio a Bíblia em casa. Não há nada como se reunir com o povo de Deus, meus irmãos. Nós precisamos nos reunir com a igreja local. Não deixe de congregar, o autor de Hebreus vai falar. Nós somos formados por isso, pela adoração, pela liturgia, pelas canções também. Você já parou para pensar como que essa geração vai ser formada cantando as canções modernas de adoração que tem por aí? Que tipo de povo está sendo formado? E a gente já está vendo o resultado disso, com o que é cantado, com o que é expresso, com o evangelho falso que é pregado por aí. Nós já vemos o resultado disso, mas no culto centrado no evangelho, o que acontece é discipulado por meio da doutrina. Discipulado é formar Cristo em nós. Discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a seguir Jesus, nos termos de Jesus. Discipulado é seguir a Cristo, ajudar outros a seguir a Cristo. E o dia do Senhor colabora com isso. Você vai ser discipulado, ensinado, você vai aprender a ler a Bíblia teologicamente, você vai louvar a Deus com os irmãos e você vai se tornando num cidadão na forma do reino de Deus, na forma. Formação é isso, você é formado. Você vai se amoldando à imagem de Cristo. E todos nós estamos nos tornando a imagem de alguma coisa. Mas tem gente que acaba que se torna mais a forma, sei lá, do influencer que você segue no Instagram, que você vê tudo que ele posta, você vai se tornando a imagem dele. Esse é um princípio de adoração nas escrituras. Salmo 115, Salmo 135, vão falar dos ídolos que têm boca, mas não falam, olhos não veem, mãos e não apalpam. E o salmista vai falar em ambos os textos, ele vai falar, e se tornam semelhantes a eles aqueles que o adoram, aqueles que contemplam, aqueles que gastam seu tempo vendo aquilo. Então você está se tornando na forma de alguém. E o Evangelho, a Igreja Reunida, nos ajuda no processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, a forma de Cristo. Todos os dias você está sendo formado pelos seus hábitos. Não seja inocente a ponto de pensar que você não está sendo formado por alguma coisa. Mas a Igreja Reunida existe para nos libertar desse cativeiro, dos ídolos desse mundo, das coisas que nos rodeiam todos os dias, os ídolos culturais, das coisas que às vezes parecem muito com o cristianismo. Parece muito, mas não é. Tem muita coisa que é bem parecida. Você fala, isso aqui é quase que podia estar na Bíblia. Mas não tá. Não salva. Costumes, formas de fazer coisas. Você fala, não, mas isso aqui, nossa, não. A condenação de Paulo aos Gálatas, quando ele fala do falso evangelho, maldito seja, anátema, é porque eles estavam pegando o evangelho e colocando mais uma coisinha só. Só mais um detalhezinho que Paulo fala, não, isso é mal. A pessoa que está pregando isso, que está falando que esse é o jeito certo de fazer X coisa, que essa é a forma, que não é isso. Isso é um falso evangelho, você está desvirtuando a verdade do evangelho. E nós temos a oportunidade de fazer isso todos os domingos, quando nos reunimos.
ver uma enscenação, o teatro do evangelho acontecendo, lembrarmos quando somos chamados no início do culto com uma chamada adoração, lembrando que Deus é santo, nós somos pecadores, caímos, confessamos nosso pecado e a gente de novo lembra e a gente recebe uma palavra de encorajamento, de absolvição, dizendo você foi perdoado do pecado, você lembra, ah, meu Deus, glória a Deus, obrigado por lembrar disso. E aí você segue a tua vida, você ouve o evangelho, vai ouvindo, e no final a igreja toda se reúne e nós oramos juntos uma oração de bênção, de envio, que diz, vai por todo mundo, prega o evangelho, faz discípulos, vive a missão. E volta a semana que vem, volta durante essa semana quando a gente se encontrar e vamos relembrar de novo do evangelho. Para que a gente seja enviado de novo, para que a gente volte para cá de novo e essa seja a dinâmica da vida da igreja, juntar e espalhar. O autor Kevin Van Hooser, que eu gosto muito, ele vai falar sobre essa ideia da liturgia, do culto. E ele diz que os discípulos são ensinados no dia do Senhor a dizer coisas como a oração do Pai Nosso, as orações de confissão que nós fazemos, momentos para declarar o credo apostólico, coisas tão importantes. E ele diz, a gente tem aí o objetivo desse exercício é preparar os discípulos para estarem prontos para falar a verdade do evangelho, não apenas durante o culto de domingo, mas em todos os momentos, em todos os lugares e para todos. E aqui a gente já vai apontando para a igreja espalhada. A ideia é formar Cristo em nós, não para a gente ficar repetindo coisas aqui, mas para que isso nos forme e a gente proclame essa mensagem quando sairmos daqui. Que isso esteja tão dentro de nós a ponto de transbordar de nós, meus irmãos. Formação cristã é isso, pessoas em forma de Cristo. Você está em forma? Se alguém olhar para você hoje, vê Cristo em você? Vê o evangelho como a mensagem que você mais carrega, acredita e fala, eu vivo por isso. A ideia é que o culto cristão, ele nos transforma, nos ajuda e em cada situação que a gente viver fora do corpo, a gente possa expressar aquilo que nós expressamos quando estamos com o corpo de Cristo. Quando nós estamos vivendo a nossa vida, nós vamos replicar. E Van Hooser vai usar a ideia de como que a ideia do dia do Senhor, do ajuntamento, da igreja reunida, é como se a gente estivesse aprendendo gramática por meio daquilo que a gente faz, você está aprendendo ali o português, o beabá, para que no dia a dia você possa formar novas frases, novas palavras vão ser expressas por causa da gramática que você está aprendendo. É como quem toca bateria vai de mentos, para que daí depois aprenda a tocar bateria. E o culto cristão, a igreja reunida é isso, é para que você aprenda a gramática do evangelho e depois você forme novas frases, novas palavras com aquilo que você está aprendendo. E você viva isso, expresse isso para fora. Você precisa de conteúdo para isso. Essas regras gramaticais são as coisas que vão nos ordenar para nos expressarmos livremente dia após dia, meus irmãos. Então, cada parte do culto da igreja, cada palavra cantada, falada, o batismo, a ceia, todos esses elementos falam de algum aspecto da vida de Jesus, apontam para Cristo. E nós podemos, então, ver esse drama na nossa frente, porque nós ensaiamos isso todas as semanas e lembramos do que Deus está fazendo para renovar a criação, para nos transformar à sua imagem. E aí nós vamos então poder ser discípulos para fora daqui, meus irmãos. Lembre-se disso. Em primeiro lugar, o evangelho é a razão da nossa reunião. Qual é a razão da nossa reunião? O evangelho. Por que nós reunimos? Por causa do evangelho. Qual é a expressão da nossa reunião? O louvor. O louvor é a expressão da nossa reunião. Prazer completo precisa ser expresso. Para que haja completude na experiência do evangelho, nós podemos nos reunir e louvar ao Senhor, meus irmãos. Cantar. Isso é tão verdade em outras realidades também. Agora na Copa do Mundo você vê algumas nações como elas cantam fortemente das verdades que elas acreditam. Elas expressam os ídolos. E nós podemos louvar, nós podemos nos juntar, e a dinâmica de louvarmos o Senhor, como o texto que nós acabamos de ler aqui diz, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Nós não voltamos para o texto, mas todos os momentos nós falamos sobre o texto. A verdade do evangelho é que está nesse texto. Essa é a razão do nosso louvor. O texto nos ensina aqui a louvarmos o Senhor, cantarmos hinos, salmos, cânticos espirituais. O texto nos ensina a nos aconselharmos mutuamente, a nos orientarmos uns aos outros. Formação espiritual está pressuposta nesse ajuntamento aqui. O contexto aqui de Paulo é falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, sobre o que nós devemos fazer como igreja. Nós devemos nos reunir ao redor da palavra, devemos louvar ao Senhor e devemos ser formados por isso, para então, conforme diz o verso 17, viver para fora tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, onde o evangelho é honrado, ele molda a adoração e ele forma para a missão. Se o evangelho for honrado nessa igreja local, ele vai moldar a tua adoração. E ele vai te para viver como igreja espalhada para fora. Assunto do nosso sermão de amanhã. A igreja reunida ela é composta pelo Deus que salva pelo evangelho. Ele é a razão de nós estarmos aqui. A igreja é formada pelo evangelho. Nós somos formados pelo evangelho, expressamos isso em louvor. E nós podemos agora anunciar ao mundo esse evangelho. Então, tudo que nós falamos, cantamos, expressamos, tudo que acontece na igreja, no povo reunido, serve para nos lembrar e ensinar. Se você esqueceu do evangelho, você pode ser lembrado semana que vem de novo, amanhã de novo, depois de novo. Mas basta que nós valorizemos a importância do privilégio que é estar com o povo de Deus, da igreja reunida, se ajuntar para lembrar do evangelho, celebrar o evangelho, cantar sobre o evangelho, ser formado por isso, deixar isso gotejar nos nossos corações. Como Moisés vai falar em Deuteronômio, que a tua palavra goteje em mim como orvalho. O princípio do gotejamento é algo que acontece todos os dias da nossa vida. A cultura está gotejando em você sempre, 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 sempre de novo. Deixa a palavra de Deus gotejar no seu coração como orvalho. Pequenas gotas, mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota do evangelho. E aí você vai se admirar e louvar. Você vai ver de novo, eu sou pecador, Deus é santo, Deus é maravilhoso e eu sou um pecador. Você vai lembrar da história da redenção de novo. Você vai lembrar, embora tudo isso, Deus é tão santo, tão maravilhoso, eu sou tão pecador, tão miserável. E Ele me amou. E essa dinâmica vai sendo encarnada em nós. Todas as vezes que nos reunimos, nós vamos novamente relembrar isso, a verdade do Evangelho. E quando nós estivermos espalhados em todos os lugares, nós vamos expressar isso, nós vamos colocar isso para fora. Então, eu gostaria que você levasse isso nessa noite com você. A igreja se reúne por causa do evangelho, por louvor da glória de Deus e para sermos formados à imagem daquele que nos criou. Que você possa lembrar-se disso e não perder um encontro sequer do povo de Deus ajuntado.